Fala pessoal do canal Nós Dois é Um. Olá pra vocês. A gente tá aqui junto, em família, como sempre, o intuito desse canal. E no dia de hoje nós vamos gravar um videozinho diferente, contando como nós nos conhecemos, sobre a minha versão e a versão dele. Isso, ela vai contar a versão dela, vai fazer o vídeo dela, eu vou fazer o meu. Nós vamos juntar tudo e você vai acompanhar nesse único vídeo. Olá pessoal do Nós Dois é Um, aqui é a Sara e no vídeo de hoje eu vou contar como eu e o Alan nos conhecemos. Bom, tudo começou em 2023, eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico muito ruim que me deixou em depressão profunda e eu não estava muito interessada em relacionamento não. Eu conheci o Alan no monte, um lugar de oração, onde nós cristãos vamos para poder apresentar as orações a Deus. Na época estava eu, a minha mãe e um pastor amigo nosso na época. E a gente estava lá, nós, um grupo, né, fazendo as nossas orações. Quando do nada a gente avistou o Alan lá. A gente não conhecia ele, nunca tínhamos visto o Alan antes. Então, o primeiro contato foi ele. E o Alan veio até a nossa roda, né, onde a gente estava, para poder participar, né, do nosso momento de oração junto conosco. Então ali o pastor que estava conosco abraçou o Alan, conversou com ele, convidou ele, né, para participar e mandou todo mundo dar as mãos, né, pra gente fazer a oração. E o Alan pegou na minha mão, assim, segurou na minha mão, na rodinha, né, pra gente poder orar. E assim que ele pegou na minha mão, eu senti a minha mão queimar, pegar fogo. Uma coisa surreal, gente, uma coisa que eu nunca senti antes na minha vida, sabe? Minha mão começou a pegar fogo e eu escutei uma voz, assim, falando no meu ouvido, é ele. Aí eu ignorei um pouco, falei, gente, tem coisa na minha cabeça, tô, né, imaginando coisa e tal. Beleza, eu não conversei com ele, não tive nenhum contato com ele. E o pastor que estava com a gente convidou o Alan para ir na nossa igreja, que ia ter 3 dias de seminário de batalha espiritual na minha igreja, sexta, sábado e domingo. Então o pastor convidou ele para participar e o Alan foi. Passou então um tempo, depois desse dia, teve o seminário de batalha e eu vi ele nesses 3 dias, que foi sexta, sábado e domingo. Eu confesso que eu fiquei olhando um pouquinho demais pro Alan, sim. Ele foi acompanhado de uma menina que na época a gente achou que era namorada dele, mas não era. Eu fiquei secando assim, sabe? Tipo, me interessei, não me interessei, mas ele é esquisito, não, mas ele é bonito, um negócio assim. Enfim, não conversamos durante esses 3 dias, então ele entrou, saiu, não conversei com ele de forma alguma, acho que ele nem reparou em mim também, enfim. E no último dia, minha mãe pegou o telefone de contato dele para manter contato, né? Convidar ele para ir no culto, e ter culto de jovens na igreja, enfim. Só que aí, eu tinha demonstrado um pouco de interesse e eu comecei a stalkear o Alan pelo telefone da minha mãe. A minha mãe tinha o telefone dele salvo e ele tinha o telefone da minha mãe salvo. Então eu conseguia ver as coisas que ele postava, né, nos status do WhatsApp. Então eu ficava stalkeando ele, as coisas que ele postava. Até que um dia eu criei coragem de acessar o perfil do Instagram dele pelo meu perfil pessoal. Pedi pra seguir, ele aceitou, me seguiu de volta. E tudo que ele postava eu curtia, interagia ali mais ou menos assim, comentava nas coisas, respondia as coisas que ele postava. E um dia ele postou sobre um livro de ansiedade. Eu, como tenho um pouco de problema com ansiedade, pedi ele para me mandar o livro em PDF para eu poder ler. Ele me mandou e disse para dar o feedback depois. Pela mentira, gente, eu fingi que li o livro. Eu achei muito chato, peguei a resenha do livro no Google e mandei pra ele fingindo que eu li o livro. Aí daí a gente começou a conversar, convidei ele pra ir no culto de jovens da minha igreja. Ele foi no culto, vale lembrar, eu bloqueei ele nesse negócio até ele na minha igreja umas 3 vezes, gente. Eu ficava, tipo assim, eu tava interessada nele, só que ao mesmo tempo eu não queria conversar. Queria e não queria conversar, enfim. Nem sei se ele sabe disso, eu bloqueei ele 300 vezes. Enfim, mas a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Convidei ele pra ir no meu culto de jovens da minha igreja. Ele foi no culto. Eu lembro que eu fiquei bem nervosa na época quando ele foi.
Ele ficou na expectativa de eu sentar do lado dele, mas eu não me sentei. Enfim, e daí eu convidei ele pra ir no cinema comigo, assistir o filme da Barbie. Sem nenhuma intenção romântica, tá? Porque eu ia com a minha sobrinha e com a minha prima. Íamos nós 3. Então não era um encontro romântico assim. Enfim, ele disse que iria. E a gente se encontrou lá no shopping. A gente comeu. Assistimos o filme, conversamos. Tivemos uma troca ali bacana. E ele me convidou pra sair de novo no próximo final de semana, que ia lançar o filme do Oppenheimer. Ele queria ver. Falei, beleza, vamos. Só que a gente continuou conversando, né, durante a semana, fomos se falando. A gente saiu junto durante a semana pra ir na academia. A gente treinava na mesma rede de academia, então a gente treinava junto. Íamos na pracinha depois do treino, conversar. Enfim, a gente tinha conversas muito profundas do que a gente queria pra vida, sobre relacionamento. A gente desabafou um com o outro sobre o que a gente tinha passado, né? O que eu passei no meu antigo relacionamento, que me marcou, me magoou. Ele me contou o que ele tinha passado também. Nós dois estivemos noivos, assim, né, no antigo relacionamento. Então, a gente meio que se encaixava ali e fomos criando uma relação de amizade, sem algo romântico, assim. E a gente conversava muito pelo WhatsApp. Muito, muito, muito mesmo. Eu jogava Fortnite com ele pelo celular, ele me ligava, eu ligava pra ele, enfim, a gente conversava muito. Fomos ver o filme do Oppenheimer, a gente ficou de casalzinho lá, de mãos dadas, não ficamos nem nada do tipo, só conversamos bastante mesmo. Jantamos, assistimos o filme e vim embora pra casa. Antes mesmo de eu chegar em casa, eu recebi a mensagem no meu telefone dele me chamando pra orar. A gente já podia começar a orar pra ver se era isso mesmo, pra gente começar a namorar. E ele disse que não queria nenhum beijinho, a gente não ia ficar. A gente só ia dar o primeiro beijo depois de 6 meses e depois começar a namorar. Eu falei, tá bom, vamos. Né? Isso me chamou a atenção, porque a maioria dos caras, eles não são assim, né? Primeiro ele fica com você, depois, né, ele foi diferente. Então isso que me chamou a minha atenção, fez eu me apaixonar mais por ele. Eu falei, vamos, beleza. Só que a gente não desgrudava um do outro. Depois desse dia, a gente decidiu que a gente ia orar, que a gente não ia se relacionar com ninguém, né, ia ser só nós dois pra ver se ia dar certo ou não. Eu já tinha 10 meses que eu tinha terminado o meu antigo relacionamento. Ele tava solteiro há um tempo. A gente combinou que a gente não ia dar brecha pra nenhuma outra pessoa, né? Ia ser eu e ele só. Enfim. A gente não desgrudava um do outro. A gente saía muito. Ele ia na minha casa 3 vezes ao dia. Tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar. Ele me levava e me buscava na faculdade. A gente saía pra comer, ia treinar junto na academia. Ele me levava e me buscava, depois a gente ia na pracinha conversar. E foi criando um sentimento, né? Me apaixonando por ele. Enfim. E no dia que eu percebi que eu realmente estava apaixonada por ele, foi quando a gente foi dar uma volta na Pampulha. Ele disse que estava com crise de ansiedade e me chamou pra dar uma volta. Falei, vamos andar. A gente deu uma volta, depois a gente passou no Parque Guanabara, acho que é isso, né? Parque que tem do lado da Pampulha, a gente foi na roda gigante. Gente, meu coração ali faltou sair pela boca. Eu achei que ele ia me dar um beijo, a gente tava tão perto assim um do outro. Ele ia me pedir namoro e não, gente, não teve nada. A gente desceu da roda gigante, gravamos vários vídeos, tiramos fotos de casalzinho lá, mas não aconteceu nada. Fomos jantar, comemos pizza, depois ele me deixou em casa. Beleza, 3 dias depois teve o casamento do irmão dele, onde nós dois fomos testemunha do casamento do irmão dele, né? Lá em Esmeralda, o irmão dele quis casar longe. Fomos e ele tinha me apresentado pra família dele como namorada dele. Então a gente já conhecia a família um do outro, tava sempre junto, e ele me apresentou como namorada, e a gente não era namorada, ele nunca veio pra mim e falou, vamos namorar. É porque ele me chamou pra orar e disse que a gente só ia namorar daqui a 6 meses. Nem ficar, a gente tinha ficado ainda. Enfim, então eu fiquei muito chateada. Falei, poxa, você tá falando pra todo mundo que eu sou namorada,
sendo que eu não sou sua namorada. Enfim, a gente veio brigando lá de Esmeraldas até aqui, porque eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito chateada mesmo. Mas se você não quer, você me fala, cai fora então, né? Eu não vou perder meu tempo. Até que ele, se você quiser namorar, você vai ter que me pedir, me pede namoro então. Mas ele falou brincando, sabe? Aí eu peguei e falei brincando também, tá bom, então quer namorar comigo? Só que ele levou a sério. Aí ele pegou e me perguntou, você tem certeza disso? Você quer mesmo namorar? É isso mesmo que você quer? Aí eu pensei e falei, sim, eu gosto de você, estou me apaixonando por você, tenho sentimentos fortes por você, eu quero namorar com você. Aí ele falou que queria namorar comigo, ele aceitou e me pediu em namoro logo em seguida. Mas quem pediu primeiro fui eu. Então, a gente tava na BR, voltando de Esmeraldas, do casamento do irmão dele. E ele falou, não, vamos lá na sua casa que eu pedi a sua mão pra sua mãe. Sua mãe tem que autorizar, porque eu quero fazer tudo certinho. Então de lá a gente já foi pra minha casa, ele pediu a minha mão em namoro pra minha mãe, né? Minha mãe não podia me proibir nem nada, porque eu tinha 20 anos e tal. Ele falou, tá, eu abençoo vocês. E foi isso, a gente começou a namorar. E o beijo, gente, saiu, não foi com 6 meses, foi uma semana depois, mais ou menos, que a gente começou a namorar. A gente tinha ido pra academia treinar e a gente voltou e ficou na pracinha, dentro do carro. A gente tava meio cansado, a gente ficou deitado no carro. E aconteceu, gente. O primeiro beijo foi ali mesmo, na pracinha, dentro do tipo vermelho, que na época ele tinha um tipo vermelho. Foi perfeito, muito bom. Voltamos pra casa e a gente não desgrudou mais, gente. A gente ficava junto o tempo inteiro, praticamente. Eu falei, ele ia na minha casa tomar café, ia almoçar, ia jantar, ia tomar café da tarde. A gente saía muito, a gente ficava junto o tempo inteiro. A gente se ligava o dia inteiro, conversava pelo WhatsApp, chamada de vídeo, ligação de noite. Então a gente não desgrudava um minuto sequer. Não desgrudava, era o tempo inteiro a gente junto, o tempo inteiro a gente conversando. E minha mãe começou a se incomodar com isso, porque a gente ficava o tempo inteiro junto. E minha mãe não gostava muito que eu saísse com ele, né? Por causa que falaram, o que os outros vão falar? Eu não tô nem aí, eu já sou de maior. Tô saindo, não ligo. Beijos. Não tinha o que fazer a não ser casar, porque a gente queria, né? Ter o nosso momento, a nossa intimidade. E minha mãe não deixava. Ela achava ruim da gente sair, brigava comigo. Então, a gente começou a namorar dia 8 de agosto. Não, dia 7 de agosto de 2023. E quando foi no Natal, eu terminei com ele, tadinho. Por causa de umas questões, uns traumas que eu tinha no meu passado, que eu deixei um pouco refletir no meu relacionamento, eu peguei e terminei com ele. Tadinho, ele ficou chateado, muito chateado, né? Se eu terminar no Natal, vacilo. Ficou muito magoado, só que eu me arrependi de ter terminado com ele, porque eu gostava muito dele mesmo, então, né? Enfim, me arrependi, tentei voltar, ele aceitou voltar, mas ele ficou muito magoado comigo por eu ter terminado com ele, e ele não quis passar o ano novo comigo. Ele foi passar o ano novo em outra cidade com os amigos dele, e eu fiquei muito chateada. Se eu ter errado por ter terminado com ele, eu não achei que isso justificou ele ter ido pra outra cidade, que ele preferiu passar o ano novo com os amigos dele do que comigo, sabe? Então, enfim. Fiquei muito triste, fui pra igreja que teve o culto da virada. Fiquei muito magoada, chorei. Eu passei o culto inteiro segurando a vontade de chorar, olhando pra trás, que tava todo mundo de casalzinho, com seus companheiros e tal. E eu sozinha. Eu olhava pra trás pra ver se ele aparecia, gente, nada. Foi terrível. Até que quando tava dando quase meia-noite, ele me mandou mensagem falando que queria estar lá, mas infelizmente não teve como. Enfim, eu já tinha mandado um monte de mensagem chorando, triste pra ele. E eu tava decidida a terminar o nosso relacionamento de vez quando ele chegasse da onde ele tava. Eu ia terminar porque, né, gente, eu fiquei muito chateada. Ele foi passando novo longe de mim. Eu ia terminar com ele. Mas aí quando o relógio bateu meia-noite, quando eu abro meu olho, pum, lá estava ele. Me pediu um casamento. 4 meses certinho de namoro, ele me pediu em casamento. Eu aceitei. E isso foi em janeiro. 1 de 2024, ele me pediu em casamento.
E dia 24/4/2024, 4 meses depois do pedido de namoro, nós nos casamos. No civil e depois na igreja. Então a gente casou com 8 meses de relacionamento. Ai, meu Deus, foi muito bom. Tivemos o casamento dos sonhos, pelo menos pra mim, porque sempre foi meu sonho casar na igreja. A gente pôde casar do jeitinho que eu quis, do jeitinho que eu sempre sonhei. Nos casamos. Viajamos pra praia de lua de mel. E pouco tempo depois eu engravidei do nosso primeiro bebê, que infelizmente nós perdemos. Isso é uma história para um outro vídeo, depois eu conto, se vocês quiserem, com mais calma, mais detalhado. Foi muito difícil também, eu quase entrei em depressão, a gente ficou bem mal, bem chateados, mas 1 mês e meio depois eu engravidei de novo da nossa filhinha, a Luna, que aparece aqui de vez em quando. E é isso, no total, agora em agosto vai fazer 3 anos que nós estamos juntos, né? E 2 anos de casado. A gente fez 2 anos em abril, né, desse ano. E é essa, gente, a nossa história. A história de Alan e Sara. Não foi fácil, devido às coisas que nós passamos, né? Porque a gente carregou muito trauma, muita tristeza, muita dor do que a gente passou no passado, né? E que, infelizmente, acabou refletindo, né, no nosso relacionamento. Porém, a gente conseguiu superar, estamos superando todos os dias. Porque casamento é escolha, você tem que escolher o outro todos os dias, amar, perdoar e várias outras coisas. A gente se escolhe todos os dias, a gente se escolhe se amar todos os dias, escolhe se perdoar todos os dias. E é assim que nós conseguimos. Não me arrependo de ter casado. Somos felizes do nosso jeitinho. E é isso, gente. Fala pessoal, vocês estão de boa? Agora vocês chegaram aqui no lado dos meninos, né? Já que já escutaram o testemunho da minha esposa. Eu vou contar o meu, mas eu vou ser bem breve no que antecede o nosso relacionamento, tá? Assim como vocês viram, ela veio de um relacionamento que não deu certo. Eu também vim de um relacionamento que não deu certo. Inclusive eu oro para que a outra pessoa se case, esteja feliz, que Deus abençoe muitíssimo a vida dela. Mas eu tive um relacionamento muito complicado, muito abusivo. E por diferença etária, né? Ela era mais velha do que eu, a mãe dela, os pais dela de vez em quando eram preconceituosos. É estranho lembrar as situações que eu vivi. E por que meu relacionamento chegou ao fim? A gente namorou 2 anos, já noivou e já ia casar. Só que aí eu comecei a perceber a forma que a outra parte me tratava e os seus familiares. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu quero me casar uma única vez com uma única mulher, ser pai presente na vida do meu filho, da vida da minha filha, no que vier. Eu não quero que nada estrague os planos ou que dê errado. Eu não quero repetir o padrão da minha família. Por exemplo, meu pai terminou o casamento com a minha mãe e deu errado, cara. Eu falei, poxa, eu não quero que isso chegue na minha tenda, chegue na minha vez. Da mesma forma que o relacionamento deles deu errado, não vai ser comigo, não vai ser da mesma forma. Então eu tinha isso muito bem centrado, bem centralizado na minha cabeça, que é olhar os erros dos meus pais, dos meus antepassados e falar, poxa, não quero, e corrigir. Então com muita dor eu resolvi esse problema, eu conversei muito com a outra pessoa, vi que não tinha solução e decidimos terminar o relacionamento. A gente terminou o relacionamento, cada um foi pro seu lado e é isso, vida que segue, graças a Deus. Mas eu fiquei bem chateado, bem mal, comecei a fazer academia, comecei a focar mais, estudar mais, trabalhar mais, até que eu tava fedendo a pecado, muito, você tá doido, eu fiquei tão triste, tão abalado, não tinha suporte nem nada, que eu comecei a sair mais, conhecer mais gente e tudo mais, mas nunca dava uma chance de namoro e tudo mais, porque meu coração tinha ficado muito fechado. Até que um certo dia Deus falou em alto bom tom no meu coração para eu ir ao monte. Eu falei, pô Deus, como que eu vou no monte, sendo que eu tô aqui fedendo a pecado, triste, revoltado, porque o meu noivado deu errado, e o Senhor fala para eu ir no monte. Eu falei, se é do Senhor mesmo, por isso que é bom fazer prova com Deus, se é do Senhor mesmo, alguém vai ir comigo. Aí mandei mensagem para um amigo, pô mano, tô querendo ir no monte hoje, vamos. Não dá, cara, vou trabalhar. Mandei mensagem para outro, cara, eu tô querendo ir no monte hoje, vamos lá? Não dá, cara, eu tô estudando. Aí eu tinha conhecido uma menina na igreja que eu frequentava,
mas porque ela fazia parte de um projeto evangelístico. E eu já tive um projeto evangelístico aqui no bairro Água Branca, em Contagem. Se vocês pesquisarem aí na internet CNA ou Céu no AB, vocês vão ver que toda quinta-feira a gente fazia um culto na praça. Então ela me conhecia porque eu era líder desse movimento e ela pegou meu contato porque ela é líder de outro movimento. Aí eu, poxa, eu vou chamar. A gente não tinha intimidade nenhuma. Falei, olá, Wani, você topa ir comigo no monte e tal? Ela, ó, só se for agora. Falei, então é de Deus mesmo. Alguém tá indo comigo. E, cara, foi muito bom, porque eu me posicionei, busquei a Lawane, a gente foi no monte. Chegamos lá no monte, lá tava a pastora, que é minha pastora hoje, pastora Ângela Aparecida, a Sara Cristina, que é a minha esposa, e mais uma galera daquela igreja ali. E eu sempre, quando eu fui no monte, eu sempre fui intruso, né? Eu vi uma rodinha ali, se eu tava sozinho, eu posso entrar, posso fazer parte, porque no final das contas todos nós somos irmãos, né? Então eu fui lá, entrei na roda e o pastor tava falando algumas coisas. Ele olhou pra mim e Deus começou a usar ele, porque ele sabia que eu tava mal, que eu tava destruído por dentro. Sem brincadeira, aquele pastor deve ter me abraçado ali por uns 20, 30 minutos, e orando, e eu chorando. Enquanto eu chorava, ele me abraçava, minha mão tava aqui, e a Sara tava do meu lado. Juro por Deus, nesse dia eu não vi a Sara lá. E diz ela, né, acho que vai estar no testemunho dela, que ela sentiu um choque na mão dela. Só que ali, naquele momento, não era o Deus colocando destino, colocando as coisas no lugar, era Deus tratando na minha vida e talvez tratando na vida dela. E aí a pastora me chamou para uma batalha espiritual que ia ter aqui na igreja dela, que seriam 3 dias, sexta, sábado e domingo. E lá eu dei minha palavra em cima do monte, então eu vim na igreja, né? Sexta, sábado e domingo, vim fazer a batalha e a Lawane deu o nome dela também, deu a palavra dela, então a gente veio. E o pessoal achava até que a gente namorava, né? Mas não. Então a filha da pastora começou a me sondar, começou a olhar meu Instagram. Começamos a conversar sobre livros que eu já tinha lido, sobre livros que ela já leu, sobre gostos pessoais, até que um dia ela me chamou para vir para a igreja. Eu vim fazer uma visita na igreja, acho que num culto de jovens. E daí para lá a gente começou a conversar mais e mais. Eu chamei ela para oração. Falei, a gente não vai beijar na boca durante uns 6 meses aí, porque eu já fiz tudo errado, agora eu quero fazer tudo certo. E ficamos, eu acho que uns 3 meses, não sei, ela deve ter contado ou não, sem beijar na boca, só de oração, conversa. E eu ia para casa da minha mãe, para alguns lugares, levava ela ia para casa da mãe dela, me levava às vezes e, nossa, e aconteceu o que aconteceu. Então, eu só conheço a Sara hoje, eu só conheço a minha esposa porque eu obedeci, porque eu ouvi a voz de Deus. Deus pediu para eu ir no monte, para ele me curar. E como consequência da minha obediência, eu consegui conhecer a minha esposa, que hoje é essa mulher linda, maravilhosa, cheirosa e que me deu uma filha linda, né? Então, essa é a minha parte do testemunho. Eu acho que vai completar com a parte do testemunho dela. Eu ainda não vi o vídeo dela, eu acho que ela ainda não viu o meu. Provavelmente ela vai ver quando sair no canal. E meu amor, eu te amo muito. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai finalizar o vídeo juntos. Gente, Carlos é meu cachorro, tá? É isso aí, eu vou encontrar com ela pra gente finalizar. Fechou? E eu tô gravando no quarto da minha filha, fizemos aqui de um mini estúdio. Então é isso aí, pessoal. Gostei muito de gravar a minha parte. Eu também gostei de relembrar. Esse é seu pai, filha. Essa é sua mãe. Dá tchau pro pessoal. Fala assim, gravamos. Então, é e aqui a gente finaliza a nossa história de como a gente se conheceu, né, amor? Até a próxima.